E aí, galera consciente, geral em casa se cuidando e subindo a hashtag das fotos antigas? Olha, quando esse isolamento acabar, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um mergulhão no mar. E postar, claro. Mas o motivo dessa live aqui é outro. Vamos ao que interessa? Vocês já ouviram falar da Rede Geração 2030? Eu sou a geração 2030. Galera, não deixem de acessar a nossa plataforma Eu Sou a Geração 2030 no www.geracal2030.org.br ou, se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code que está aí na sua telinha e nele você vai se familiarizar e se inteirar ainda mais sobre esse movimento dos jovens protagonistas da BSGI, onde desejam viver e criar um mundo de paz. É isso. Sabemos que no contexto atual, paz é utopia. Explica um pouco melhor esse conceito de paz. Quem não sonha viver num mundo melhor? Quem não sonha isso, gente? É o meu maior sonho, viver num mundo melhor. Mas sabemos que para isso é preciso desconstruir certos conceitos e construir novas atitudes. E aí a gente se pergunta, qual é o nosso propósito de vida? Qual é a nossa proposta de paz? Sabemos que a geração 2030 está imbuída em trazer para si essa responsabilidade de transformar a própria vida, a vida de seus familiares, da sua comunidade, da sociedade, de toda uma nação. Que maravilhoso! Óbvio que para isso é preciso respeitar a nossa relação, a sua relação com o ambiente, né? Senão... Sei. Eu tô sempre ligado no movimento jovem da BSGI. Aqui no Rio já foi dada a partida. Parece que esse movimento está acontecendo em todo o Brasil. E uma fonte me contou que até 18 de novembro desse ano, a Geração 2030 vai reunir 100 mil jovens com o compromisso de transformar a realidade do Brasil e do mundo. E sempre atuando de forma proativa. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live. Muito obrigada a todos por estarem assistindo a live Second Generation. Eu sou a Tamires e pertenço à Rede Geração 2030. E eu sou o Vitor, também pertenço à Rede Geração 2030. Mas e vocês? Também já pertencem a essa rede? Mas espera aí, o que seria a Rede Geração 2030? Nós, que pertencemos à Rede Geração 2030, somos jovens conectados a um ideal comum. Desejamos viver em um mundo de paz, onde cada indivíduo, respeitando seu ambiente, seja plenamente feliz. Todo mundo tem a expectativa de viver num mundo melhor, mas a realidade faz com que se perca a esperança. A diferença prevalece a igualdade. Perdemos a fé nas pessoas, somos apáticos aos problemas comuns. Vivemos um sentimento de impotência coletiva. E afinal, o que eu posso fazer sozinho? Mas queremos dizer para o mundo, ainda não perdemos a coragem. Acreditamos não apenas na possibilidade de um futuro mais digno, mas na juventude diversa, criativa, vibrante, com a força necessária para mudar a época e transformar o mundo. Os jovens têm o poder de mudar o curso da história. E as possibilidades são infinitas. 2030 é esperado com expectativa pelo mundo inteiro, como o momento em que a humanidade vai evoluir a ponto de não deixar ninguém para trás. E nós acreditamos ser possível construir uma década em que as pessoas vivam com dignidade, igualdade e respeito. Sem exceção, acreditamos num futuro onde seremos menos submetidos a padrões e daremos mais valor à vida nas suas diferentes expressões. Acreditamos em uma civilização global, onde a tolerância e a coexistência sejam a regra básica da humanidade. 2030 pode e deve ser construído pelas pessoas. Por isso, criamos a Rede Geração 2030. Aqui, reunimos jovens que, com o melhor de sua capacidade, assumem o compromisso de transformar a realidade do país e do mundo a partir de uma ação proativa. Mas e agora que nós sabemos quem pertence a essa Rede Geração 2030? O que elas realizam? O que nós buscamos? Nossas ações são baseadas na Agenda 2030. Tratam-se de 20 objetivos divididos em 4 pilares.
Revolução humana, que compõe a base para o desenvolvimento individual do jovem. Respeito à dignidade da vida, que reúne aspectos essenciais para consolidar a nossa organização para as futuras gerações. Educação e cultura SOCA, que sintetizam as principais frentes de atuação na nossa organização na sociedade. E transformação social, que resume o nosso compromisso com o mundo. O nosso intuito é que os jovens da geração Sagan sejam especialistas nestes objetivos e, principalmente, coloquem-nos em prática no seu dia a dia, criando uma juventude de valor, sem arrependimentos, que contribui não apenas para a sua própria felicidade, mas para o desenvolvimento da organização e a transformação da sociedade. E agora, então, precisamos saber como realizamos. Realizamos isso com movimentos criativos e diferentes de tudo que já realizamos antes. Movimentos inclusivos, onde convidamos todos para participarem e construírem juntos, independentemente da idade, raça ou gênero. Desta forma, montamos encontros e eventos onde promovemos e agimos pautados nestes 20 objetivos da Agenda 2030, dentro dos 4 pilares. Esse movimento intitulamos de Sagan Generation, onde Sagan significa juramento, ou seja, esse movimento é algo maior do que um compromisso, é a nossa missão primordial com toda a humanidade. Se então você agora quer pertencer junto com a gente nesta rede Geração 2030, acesse a plataforma no site www.geracão, sem o cedilha e sem o tio, 2030.com.br www.geracão2030.org.br ou utilize o QR Code aqui ao lado. Se cadastre na plataforma e venha junto com a gente neste movimento. Essa é a década da mudança. O futuro começa comigo, aqui e agora. Aproveitem agora um pouco deste movimento através da nossa atração e da nossa live. Pessoal, vocês sabem que dia foi ontem? 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Eu ia pedir para vocês aplaudirem, mas eu prefiro fazer uma provocação. Que tal nós criarmos um movimento de consciência e ação para que as pessoas respeitem e cuidem do planeta? Pode ser? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. O tema da live é Jovens de Ação. Construindo uma nova normalidade. Nova normalidade? Como assim? Cara, eu não curto essa parada de me encaixar em padrões, sabe? Só em falar de normalidade, assim, eu já me arrepio todo. Se eu sei o que é o novo normal... Antes mesmo de acabar a pandemia, já sabemos que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, sacou? Ah, mas isso todo mundo sabe, né? Quando a gente passa por um trauma, a gente cresce, fica mais resiliente. Eu não tô falando só de resistência ou de adaptação, mas de criar uma nova maneira de pensar e de agir, a partir dessa nova consciência. Entende? Olha, pra falar a verdade, eu ando tendo uns pensamentos bem ruins, sabe? Tô bem negativa. Quando eu ligo a TV, já me dá umas crises de ansiedade. Às vezes me pego com medo, depressiva. O Buda diz: torne-se senhor da sua mente e não permita que ela o domine. Como é que a gente se prepara para o mundo pós-pandemia, hein? Fazer o seguinte, vamos assistir essa live do The Paz agora para a gente iluminar um pouquinho a nossa mente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à palestra da BSGI, do Departamento de Saúde, como manter e focar nossa atenção à saúde nesse momento de pandemia, como iluminar a mente. Eu sou Carla Ribeiro, psicóloga do Núcleo Flor de Lótus, do Departamento de Saúde. Olá, eu sou Andréia Chagas, sou psicóloga, sou membro do Grupo Flor de Lótus, do Departamento de Saúde, e na sociedade eu trabalho com saúde pública no Rio de Janeiro. Bom, para a gente começar falando,
gostaria de dividir uma imagem com vocês, que é uma imagem bem antiga do século XX, do início do século XX. Na psicologia a gente chama de teoria da Gestalt, que começou a estudar um pouquinho sobre as teorias de como o ser humano consegue perceber a realidade, né? E aí, essa figura, ela retrata, a gente chama de figura e fundo, porque tem duas imagens ao mesmo tempo, né? Então, algumas pessoas conseguem ver uma donzela com perfil de lado, outros conseguem ver uma velha, né? Uma senhora idosa. Outros conseguem ver as duas imagens ao mesmo tempo, né? Mas ela fala um pouquinho do que a psicologia foi descobrindo no início desse século, sobre como a gente constrói e percebe a realidade de uma forma bem singular e subjetiva. E aí, nesse momento de pandemia, é importante a gente poder avaliar, né, assim, qual é a maneira que a gente tem a tendência a enxergar a nossa realidade, né? À luz do budismo, a gente consegue perceber que a forma da gente perceber a realidade tem a ver com a quantidade de energia vital que a gente vai acumulando com a prática, com o Daimoku, e também com os 10 estados de vida, né? Assim, na medida em que a gente interpreta a realidade de acordo com o estado de vida que a gente está em cada momento. Enquanto isso vai influenciando também a nossa forma de enxergar a realidade, né? E aí a gente pode pensar um pouco como utilizar a prática, né, da meditação budista para observar a mente, né? Que tipo de pensamento eu estou criando diariamente, que tipo de sentimento e emoções eu estou sentindo, né? Podemos observar a mente e direcionar a nossa interpretação da realidade, buscando sempre transformar qualquer veneno ou sofrimento em remédio, né? E isso vai depender da maneira da decisão que a gente olha para essa realidade e também como a gente está se observando e observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para a gente também poder mudar e escolher maneiras positivas, mais que gerem valor, né, para a nossa realidade, para a gente mesmo, né? E aí, posso ir falando? A gente pode ir falando junto? Pode. Acho que tem um ponto aí que vale para a gente estar sublinhando, né? Porque às vezes na hora da recitação, então, quando a gente fala em decisão, pode parecer, diante de uma interpretação mais precipitada, né, que é possível determinar aquilo que a gente pensa, né? E aí não é, né? As coisas, os pensamentos vão vir, mas a gente não vai conseguir determinar o que pensa, porque vai vir, mas focar, tentar selecionar sempre que possível aquilo que não, deixa eu tentar escrever assim, talvez tentar entender aquilo que faz mal para o corpo, porque aquilo que quando bate mal no corpo, eu acho que é melhor do que qualquer descrição, porque a gente sente realmente, sente que deixou aquilo triste, né? A gente pode estar pensando, eu gosto muito de pensar na ideia de potência, daquilo que vai estar de fato, quais são os pensamentos, quais são as situações, quais são as relações que elas vão estar produzindo uma sensação de bem-estar, que é o que a gente pode estar pensando de potência no corpo, e quais são os encontros, quais são as decisões, quais são os pensamentos que vão produzindo aquele mau encontro, né? Como Spinoza fala, aquilo que vai despotencializando o nosso corpo. Eu acho que talvez nesse momento aí, se a gente conseguir alimentar mais essa conexão com o nosso corpo e poder de fato conseguir sentir o que sente, pode ser um caminho aí para ajudar a gente a estar navegando aí surfando aí nessa onda. E acho que também um ponto que você tocou que eu acho que é importante, Andréia, assim, quando a gente pensa em relação ao isolamento, ao momento presente, à necessidade de ficar em casa, né, de uma forma geral, a gente pensa muito nas coisas que a gente está tendo que abrir mão, né? Nos lutos, nas perdas das coisas que a gente gostava de fazer e não está podendo fazer, né? E na medida que a gente está avançando os meses nessa necessidade de ficar isolado, mas às vezes gera
uma angústia de ficar olhando para o que a gente não está podendo fazer, né? Então, eu falo um pouco do momento presente, da gente olhar sempre como se a nossa vida tivesse num stand-by, parada, né? Deu um pause, né? Porque a minha vida foi antes da quarentena, né? Ou então os projetos de vida e as coisas que eu tinha planejado para o meu futuro, né? Então eu estou sempre olhando para o passado, as coisas que eu perdi, as coisas que eu não estou podendo fazer, né? Ou então só olhando para o futuro e para as coisas que eu gostaria de fazer, que eu desejo fazer, que eu quero planejar fazer. E às vezes eu esqueço um pouco de poder olhar o momento presente de verdade como um espaço de presente mesmo, né? Da gente poder dar um significado para esse momento de uma forma positiva. Então, às vezes, coisas que a gente nunca parou para pensar, né? Assim, qual é a coisa mais gostosa que eu posso fazer na minha casa, né? Qual coisa que pode ser útil, né? Que talvez eu nunca tive tempo para fazer em casa, na correria do dia a dia, né? Às vezes a gente trabalha, fica o tempo todo fora, e aí quando volta, já volta para dormir, está cansado, só toma um banho, come alguma coisa. E às vezes a gente nunca parou para avaliar, né? Assim, às vezes pensar qual é o melhor local para colocar os móveis da minha casa, o melhor jeito para configurar o ambiente ficar mais acolhedor, mais confortável, né? E às vezes mexer em coisas que estão lá guardadas há séculos, que não tinha tempo para fazer, né? Então poder fazer energia circular, poder estar um ambiente, tornar esse ambiente mais agradável, ou fazer coisas que estimulem também o meu bem-estar, né? Seja alguma atividade física, né? Muitas pessoas falam, mas não pode fazer atividade física, não posso sair, não posso ir para academia, não posso fazer caminhada, não posso ir para a rua. Mas o que a gente pode fazer de atividade física em casa, né? Tem diversas coisas que podem ser feitas. Acho que quando você está trazendo essa história do presente e está falando que não pode, para mim colocam duas questões, assim, né? Primeiro, essa dimensão do presente, que muitas vezes a gente se fala de um modo muito comum, né? Que o presente parece aquela frase pronta e é mesmo, né? Que o presente é tudo que a gente tem. E aí tá, tudo que a gente tem, beleza. Não, só que nesse momento, assim, o presente, cuidar do presente, cuidar da nossa proteção do presente, cuidar de verdade, sem negligenciar, sem minimizar, sem achar que pode, sem cair o biscoito no chão e assoprar, como se fazia um tempo atrás. Assim, são coisas muito básicas, que são essas coisas que, de fato, elas nos garantem maior possibilidade de estarmos presentes no nosso futuro. Um futuro que ele hoje tem uma outra dimensão, que essa é algo que a gente precisa encarar mesmo, porque é verdade, o tempo mudou, né? A história do futuro, ela está aí colocada, né? Como é que está, como é que vai ser o tempo daqui para frente, a gente ainda não sabe, e não sabe mesmo. Mas o que a gente sabe, que cuidar bem do presente, assim, né? Nesse momento não é para circular, não é para circular, ponto, assim, a não ser que seja realmente muito necessário, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre um cansaço das informações na mídia, que isso vai... Então, assim, eu acho que precisa também se modular o tempo de informação, mas e aí falando por eu estar no serviço, as informações elas são ainda menores do que a gravidade que a gente está vendo. Isso é muito sério. E é claro que eu não estou falando isso para amedrontar ninguém, né? Se o meu trabalho em acolhimento não é para amedrontar, mas eu não posso não dizer, porque não dizer o que eu estou vendo, não partilhar o que eu estou ouvindo, seria negligenciar a minha condição de fala, com o meu lugar de fala nesse momento. Então, cuidar do presente, cuidar de verdade da importância do que a gente está falando aí, dos protocolos de cuidado, né? Não negligenciar, isso é chato, mas é assim, não tem que pensar se é chato ou não, agora é para fazer assim. Né? Nesse momento, você fala mudar as coisas de lugar, e mudar de lugar, cuidar, independente do tamanho.
que é comparar a sua vida com a sua própria vida. Muitas vezes a gente fala e se torna um motivo de muito sofrimento, porque nessa sociedade capitalista, racista, excludente, se fala muito das vidas, comparando com prescrições de coisas que não são possíveis. Então, é só que cada um, né? Eu acho que a psicologia também a gente precisa ter sempre esse cuidado, né? Como é que cada um vai construindo ali no seu ambiente o seu melhor ambiente. Porque é isso, né? Porque isso é tudo que a gente tem. E isso não é pouco, né? Porque parece essa dimensão de sair, circular e tal, parece pouco poder ficar em casa. Mas, na verdade, nesse momento, poder ficar em casa, ficar em segurança, é uma grande boa sorte. Né? O que é difícil, de fato, estar realmente com as condições de saúde negligenciadas, assim, ou estar abaladas, ou estar mais vulnerável. Eu acho que poder valorizar de verdade, que isso é tudo que a gente pode, estar ali no presente, isso não é uma prescrição boba ou inatingível, mas é algo que é possível. Né? A gente fala tanto sobre a importância da gente valorizar a dignidade da nossa vida. É isso que está em jogo agora mais do que nunca. Está muito em jogo do que mesmo que importa. Às vezes você sofre tanto por conta de um sapato que não comprou. Hoje você pode ter o dinheiro que for, você não vai conseguir comprar um sapato agora porque as lojas estão fechadas. Então, assim, às vezes você fica sofrendo por bobagem. E o que mesmo que importa? Né? O que importa é a dignidade da vida, da nossa vida, da vida do outro. A gente precisa apostar, né? Quer dizer, a gente precisa porque eu acredito nisso. Né? Então, eu preciso apostar nisso como uma verdadeira revolução. Né? A gente fala aqui na revolução humana, acho que esse é um grande momento que, com toda a dureza, com toda o medo, a insegurança que nos convoca, porque é real isso tudo, né? Eles nos convocam para uma grande revolução humana coletiva, se é que dá para chamar assim. E eu acho que a revolução humana talvez nunca foi tão prática, né? Assim, nas pequenas ações, né? Da gente sair do automático, às vezes, do dia a dia, né? Que ia todo dia para o trabalho, num ritmo, num horário, né? E às vezes dar atenção a pequenos cuidados com a nossa própria saúde, com o nosso corpo, né? Usar a máscara, lavar bem as mãos, ter esse cuidado, né? Em relação à roupa, aos sapatos, né? Assim, a todo esse cuidado que a gente deixa de sair do automático e passa realmente a dar valor a cada segundo de vida como precioso, né? A gente não abrir mão dessa conexão de estar realmente se a gente, né, sempre fez daimoku, mas fazer um daimoku realmente sem sair do automático, fazendo realmente com sentido, né? Orando de verdade para aumentar a energia vital, para felicidade de todas as pessoas, para a saúde de todas as pessoas, né? Então, acho que é um esforço da gente quebrar o automático e estar bem atento, né, a todas as pequenas coisas, né? Os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações, os nossos sentimentos. E as pequenas ações do dia a dia também são muito importantes, né? Agora, um outro ponto em relação à saúde que eu acho bem importante a gente frisar é porque, de uma forma geral, a gente também se mantém muito conectado, né, com a medicina tradicional na construção de diagnósticos de doença, né, de uma forma geral, o médico olha o organismo como um todo para tentar criar um diagnóstico de onde não está legal, aonde está ruim, né, aonde não está bom, né? E às vezes a gente não consegue fazer essa integração, né, de quais aspectos que estão bons, que estão potentes, que estão úteis até para ajudar e fortalecer, às vezes, uma parte do nosso organismo que não está funcionando tão bem, né? Saúde, né, pela definição da Organização Mundial de Saúde, não é ausência de doença, né? Mas é a gente poder buscar o nosso bem-estar mais profundo, né? E no budismo, a nossa própria felicidade, né?
Não, e o que que é, o que que te deixa assim, né? Pensar o que que uma outra coisa que às vezes parece bobagem, que é a alegria, né? A alegria, não é alegria boba, mas assim, a alegria para Spinoza é o afeto que ele expande a vida. Quando a gente está falando em saúde, né? Um corpo de saúde é um corpo que tem a vida com essa expansão, que a vida está potente. É uma outra história. E o afeto que Spinoza vai trazer, vai entendendo que é o afeto que ele produz, essa expansão da vida, é a alegria. Então, o que te promove a alegria? Por exemplo, eu adoro dançar. Para mim, dançar potencializa meu corpo, minha vida. Agora, para alguém que detesta dançar, dançar não vai ser bom. Então, é pensar isso de modo singular. A gente precisa ter contato com aquilo que a gente quer de fato, com o que a gente gosta. Talvez esse tempo em casa, e às vezes seja tão difícil, porque a gente vive uma vida e uma sociedade que ela produz muita desconexão. Às vezes você está conectado na televisão, no computador, no celular, no outro celular, numa outra história, e está completamente desconectado de si. Então, esse momento, às vezes, vai dando defeito, essa possibilidade de estar aí consigo. Mas é poder também saber fazer contato com aquilo que você gosta, com aquilo que você não quer mais, aquilo que não compõe com a sua vida, aquilo que fala com a dignidade da sua vida, aquilo que já caiu no lugar assim, aquilo que está no lugar da ilusão, que está no lugar da projeção, que está no outro lugar, mas que de fato não expande a vida. Eu acho que se a gente está falando em saúde, está falando em iluminar a mente, isso não acontece sem uma profunda conexão consigo, sabendo que a gente é tudo que a gente tem. Isso não é pouco. Né? Qual é a possibilidade de afeto do mundo que a gente pode ter com a nossa própria vida? Como é que, sim, está se colocando, como é que a gente pode usar a nossa do nosso melhor aspecto, a nossa vida, num momento de tanto risco, de tanto medo, né? De tanta ausência de abraço, ausência de colo, de encontro. Tem isso, todos nós, cada um vai vivendo isso de uma determinada forma, né? É um grande desafio. Eu acho que é importante também falar que nós profissionais, quando a gente está falando isso, todos nós também estamos vivendo desafios nas nossas vidas. Então, eu procuro ter sempre muito cuidado com a história da prescrição, é aquilo que vale para todos, mas o que melhor vale para a sua vida. Aquilo que vai estar te deixando melhor, o que vai estar te produzindo alegria. Por quê? Porque a alegria, ela aumenta a imunidade. E a gente está diante de uma doença, como qualquer outra doença, mas essa também se enquadra nesse lugar, você fica mais suscetível e fica pior com a imunidade mais baixa. Então, assim, o que fortalece seu corpo? Essa é uma pergunta que a gente faz e cada um pode responder para si. Né? O que aquilo vai te deixando mais alegre, mais contente? Por exemplo, fazer daimoku, para mim, é algo que me deixa mais nutrida. E estou procurando fazer coisas que me deixam mais nutridas, porque a vida está de grande exigência. E eu pretendo estar correspondendo a essas exigências com a dignidade que cada situação dessa merece. Então, é um desafio que estou propondo. Então, eu acho que é isso também, né? Cada um encontrar formas de estar produzindo alegria, né? De estar falando, a gente fala tanto comumente um tempo sobre o nosso estado de vida. Como é que a gente está cuidando do estado de vida? Como é que a gente está cuidando do nosso Buda, né? Do nosso Buda? Como é que a gente está alimentando aí para estar com um estado de vida mais alto? Com um estado de vida mais alto, certamente, pensando aqui uma analogia, acredito que fortaleça a imunidade do que os mais baixos, né? Então, eu acho que a gente vai armando, né, com todo esse... Eu não sei se é bem um quebra-cabeça, não consigo fazer essa leitura, mas é algo muito, muito delicado, né? A gente está lidando com algo muito sério e, ao mesmo tempo, com uma extensão enorme, com uma delicadeza profunda.
porque é de fato assim, o que cada um vai conseguir fazer consigo e protegendo a sua própria vida e a vida do outro é que vai fazer diferença para que a gente esteja presente aí no nosso futuro. Eu acho que às vezes a gente, quando vive no dia a dia, né, antes da quarentena, a gente nunca teve tempo para observar de verdade o que nos faz feliz, né, o que desperta essa alegria, né, para cada um de uma forma diferente, ou que alimentos que eu gosto de comer, ou que alimentos que me estimulam mais a saúde, né, aumentam a minha imunidade, tá mais atento ao que eu estou comendo, tá mais atento às ações do dia a dia que eu estou fazendo, né, para estimular mais, né, essa alegria, minha própria felicidade, né, e dar valor a cada minuto de vida também como oportunidade de não só gerar felicidade para mim, mas para todas as pessoas, né, assim, aprender, como o Sensei sempre coloca, o quanto a gente pode incentivar as pessoas e isso ser um estímulo, né, para o meu próprio autodesenvolvimento, né, me auto-incentivar, né? Não tem como eu incentivar alguém sem ser de verdade, né, falando com o coração. E na medida em que eu vou incentivando o outro, lembrando de alguma vitória, alguma conquista que eu consegui fazer na minha vida, eu retomo também esse poder que eu tenho de transformar a minha própria vida, de me impulsionar, né, a crescer, a avançar, a expandir, né? E na medida que a gente troca com o outro e que a gente se mantém, né, nessa órbita de incentivo, de positividade, de estímulo, né, que a HK estimula tanto, faz com que a gente retroalimente isso dentro da gente também, né? Então, essa conexão também do sentido para a nossa própria vida, eu acho que é muito importante a gente ampliar nesse momento, né? A gente sair um pouco, às vezes, do pequeno eu, né? Dos nossos objetivos, às vezes, muito pessoais ou muito pequenos mesmo, né? Pensando numa dimensão da vida mais profunda, né? Assim, que tragam realmente um valor para a minha própria vida, para a vida das pessoas à minha volta, né? Então, quando a gente fala, quando você expõe dessa questão do grande eu, né? Da gente poder se conectar e construir um sentido para a vida mais conectado, né? Assim, com a paz mundial, com a expansão, né, de paz nesse planeta, nas relações, né? E aí o sentido se ampliando, né? E esse sentido ele não tem como ser dado de fora para alguém, né? Eu acho que isso também é importante, né? Por mais quando a gente fala dessa questão de perceber a realidade, o sentido ele vai ter que ser construído diariamente por mim, em cada dia, no que eu escolho depositar a minha energia, depositar a minha atenção, o foco da minha vida, né? É um sentido que ele precisa ser construído por cada pessoa. E construído ele é muito vivo, né? É vivo, é absolutamente vivo e aí vivo e como tudo que é vivo muda o tempo todo, né? O que eu acho que tem uma outra coisa que tem me ajudado muito esse entendimento, a estar pensando esse tempo e estar construindo modos de intervenção e modos de vida mesmo, é entender como o budismo também nos coloca e a filosofia também nos fala das coisas, de como esse também, mesmo sendo um fenômeno terrível, ele é transitório. Entender esse fenômeno como um fenômeno transitório. E é isso, né? Porque é verdade, isso não sou eu que estou falando, a gente pode estar falando de um fenômeno transitório, como não há inverno aqui que se transforma em primavera, porque isso é verdade, né? Não precisa não acreditar no que eu estou falando, mas assim, entender que é isso, assim, isso é verdade. Então, entender e como é que a gente vai estar enfrentando esse fenômeno transitório e o que a gente está colocando na nossa bagagem, o que nos interessa. Acho que essa é a gente vai ver falando tanto no futuro, mas assim, o que a gente está colocando na nossa bolsa da vida aí no presente. Se a gente pensar um pouco
E pensar na lógica de contágio, por exemplo, com o que você... A gente está falando tanto sobre contágio, com quais são as energias e conexões que você está contagiando, que é a sua própria vida. Esse é um ponto, né, que não é possível, por exemplo, não é possível controlar o pensamento, realmente não é possível controlar, mas a gente pode e deve, né, e se não estiver conseguindo fazer isso, procurar, inclusive, ajuda técnica para pensar essa história do que está vindo, o que a gente está alimentando, né, quais são as redes. Né? Nazaré falou anos para a gente sobre a importância das redes, de onde a gente estava fazendo as conexões. Teve uma época que isso era muito distante. Hoje está, nossa, assim, como é absolutamente evidente, qual a rede que a gente quer estar, com quais redes que nós estamos compondo as nossas vidas. Né? Que isso não fala de uma estrutura de controle, de algo que não é possível, né? O controle não é possível. O controle ele é só produção de sofrimento, não faz nada mais, nada além do que isso. Porque a vida ela escapa o tempo todo, né? Você fica querendo controlar e a vida vai dizer para você, não dá. Porque é isso, a vida escapa, a vida é água que, né, que passa entre os dedos, ela escapa. Mas como é que a gente vai passar? Como é que a gente está entrando nisso? Assim, acho que esse é um momento... É um momento talvez muito oportuno. Eu, particularmente, nunca vivi nada tão oportuno para estar pensando na qualidade da minha existência. Isso é algo que é uma experiência muito radical. Né? Quando a gente vive uma experiência dessa, sem precedentes na nossa história, uma coisa é você saber que existiu e tal, outra coisa é você viver agora e todo o cansaço que você produz para ir no mercado e voltar e, enfim, são novos modos, né? Eu atendo na unidade de saúde, onde já trabalho não nessa unidade, mas já trabalho na saúde pública há 20 anos. Hoje eu atendo como um astronauta. Me sinto um astronauta com aquela roupa. Aquela roupa produz um outro jeito de corpo. Né? Como é que eu estou me entendendo para estar ali naquele presente, naquela roupa absolutamente desconfortável, mas está produzindo um acolhimento do jeito que eu acho que é importante ser realizado. Né? Então, acho que essa é uma função. Como é que com todo o desconforto, e cada um vai viver isso de uma certa forma, a gente pode passar por isso da melhor forma possível. Né? Isso é investir na saúde, isso não é nada, não é maluquice de psicólogo, não é invenção de psicólogo. Né? Mas isso é possível, porque, e na verdade, só isso que é possível. Só isso que é possível. Controlar não é possível. Assim, só isso é possível para estar te dando maior conforto e condições de passar por esse momento tão duro, mas que vai passar, porque é um fenômeno transitório. E acho que um ponto também importante quando a gente pensa, né, no sentido da vida, né, e do quanto a gente pode iluminar, né, esse momento que a gente está passando, até para poder pensar assim, né, que tesouro eu vou levar dessa quarentena, né? O que eu aprendi com esse período? Que eu estou me olhando mais, me observando mais, enxergando mais também as minhas próprias verdades, aquilo que às vezes estava embaixo do tapete e eu estou tendo que encarar de frente, né? E às vezes poder até reconhecer, né, as nossas próprias tendências que nos levam ao sofrimento e poder romper com essas tendências, né? Criar novas ações, né? Novas formas de pensar, estar mais atento a cada ação para poder fazer diferente daqui para frente, né? Então, tomar esse momento também como uma grande partida para um futuro diferente daquilo que eu realmente desejo para o meu amanhã, né? Como você colocou, acho que um ponto muito importante, né? Talvez a gente nunca deu tanto valor ao presente. E agora, na verdade, é o que a gente tem realmente, né? A gente pode fazer muitos planos, muitos sonhos, né? Mas se a gente não estiver dando atenção a cada dia, né? Como precioso, dando o melhor da gente, né? Assim, por isso que vida e morte no budismo não está separado, né? Assim,
a morte, na verdade, faz com que a gente dê um sentido de maior profundidade a cada minuto de vida, né? Ela nos capacita a ter a vida como um tesouro, a enxergar esse potencial que a gente pode ter só no nosso hoje, né? E, ao mesmo tempo, estimular também os nossos próprios desejos de vida, né? Assim, o que move a minha vida? Para onde eu quero direcionar a minha vida daqui para frente, né? O que me traz alegria? O que me estimula a me desenvolver como ser humano, né? Me estimula a crescer, a aprender? O que eu quero aprender daqui para frente, né? Então, acho que são Como é que vai perguntas se que a gente pode comportar, se né? fazer. Que E são... se fazer e sem se preocupar em responder para a gente, né, Ana? Porque não é para a gente, né? Essa é uma questão e são perguntas individuais, assim, nem consenso, individual, intransferível, que não é para responder para o outro, mas é para responder para a sua própria vida. E talvez seja exatamente isso que faz com que seja tão difícil. Porque a gente só consegue fazer essa pergunta e responder a partir de uma grande conexão com o próprio presente e de conexão com a própria vida. Que às vezes a gente pode estar entendendo a partir de um pressuposto que essas coisas estão dadas, mas a relação consigo, ela também é uma relação construída. Entender que você vale a pena, tá entendendo que o seu corpo... Obedecer um pouco mais o corpo, quando o corpo está dizendo que o negócio está ruim, deve estar ruim mesmo. Escuta, sabe? Escutar essa sabedoria do corpo, assim, entender aquilo que compõe a sua vida. Às vezes a gente fala isso, assim, no budismo se fala muito sobre, assim, olha, o nosso corpo é uma torre do tesouro, né? Pensando, né, no corpo como uma torre do tesouro, mas isso dá uma grande concretude desse jeito de entender a vida, porque e a gente, quando está falando do budismo, está falando da psicologia, essas coisas se encontram, e essa é a nossa ideia, né? Enquanto profissionais. A gente está aqui no DePaz, articulado com essa história, porque entendendo que essas coisas estão profundamente conectadas. Porque qualquer prática de cuidado com a vida do outro, ela precisa partir do entendimento da dignidade de todas as vidas. E é isso que é a base dessa organização, né? E se não entendeu isso, não entendeu onde está. E esse também seja um momento também de entender, olha só, onde é que eu estou, o que preza essa organização que eu estou. E aí, minha vida tá conversando com isso? Isso é isso que está conversando? Porque tem uma diretriz do Sensei que eu estou fazendo, tá? É isso que o Sensei está dizendo? É isso que eu estou entendendo? É isso que está compondo com a minha vida? Esse é o momento também da gente estar escolhendo e reescolhendo esse caminho, não como algo futuro, mas todo dia no presente, né? Todo dia no presente para a gente também estar garantindo que seja também uma melhor escolha no futuro. Né? Tem um Gosho muito importante, né? Que você tocou um pouco nele um pouco atrás e que eu acho que me tocou muito nesse período agora da quarentena, né? Porque a gente sempre ouviu muito, às vezes fala até o Gosho numa forma automática, mas me chamou muito a atenção uma palavrinha, né? Que diz assim, está na TC de março de 2009. Os que creem no Sutra de Lótus parecem viver no inverno, mas o inverno nunca falha em se tornar primavera. Então, assim, só parece que a gente está vivendo no inverno. Na verdade, o sentido mais profundo, né, que a gente aprecia com esse Gosho e que o Nichiren coloca, é o que torna genuína a alegria da primavera, é o rigor do inverno que a precede. E, às vezes, ele dá um exemplo, né? O Sensei dá um exemplo nessa matéria das cerejeiras, né? Tome o exemplo das flores de cerejeiras que desabrocham no inverno. Os botões das flores se formam no verão e permanecem em estado latente durante o outono. Esses botões necessitam experimentar o frio do inverno
porque esse clima ativa o processo de crescimento que os levará a florescer, etapa conhecida como quebra da latência. Ou seja, o frio ele é necessário para o desenvolvimento dos brotos. Então, a gente poder também compreender nesse momento, né, que a gente escolheu estar aqui passando por essa quarentena, né? Assim, a gente não está nessa vida por coincidência, né? A gente não escolheu nascer nesse país, nessa cidade, né? Por coincidência. E a gente pode empreender um significado mais profundo a esse inverno que a gente está passando, se a gente conseguir enxergar que ele vai passar, que tem a primavera, né? E que a gente escolheu estar aqui para incentivar as pessoas que às vezes estão à nossa volta sofrendo também, né? E a gente poder viver de uma outra perspectiva, né? Quando a gente consegue enxergar o nosso sentido de vida, o nosso lugar como Bodhisattva da Terra, né? Amplia um pouco esse sentido, né? Quando a gente pensa com esse olhar, né, para a nossa própria realidade, né? Então fica um pouco mais leve a gente ter essa clareza também, né? Do quanto a gente escolheu também estar aqui nesse momento, né? É isso, gente. Foi. Muito obrigada. Agradecemos a É. oportunidade, viu? Um abraço de longe, mas muito apertado aí para cada um. Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço também. Olá, pessoal. Todos bem? Vamos ser felizes? Então, eu sou a enfermeira Julieta do Grupo Florence, né, fazendo parte do Departamento de Saúde, e hoje aqui eu vou passar um informe para vocês de extrema importância, né, de como se preservar nessa pandemia. Então, como vocês já sabem, o coronavírus ele veio para nos dar um susto, mas, de uma certa forma, ele veio para nos trazer grandes aprendizados, né? E como se prevenir desse coronavírus? A primeira atitude muito simples é lavar as nossas mãos. De que forma? Né? Botar a mão embaixo da pia, embaixo da água, colocar sabão, primeiro, esfregar a mão, o dorso da mão, o dorso da outra mão, entre os dedos, certo? E agora a gente vai fazer como? Assim, e ó, vamos girar. A gente está girando um, agora a outra. Assim nós vamos estar lavando toda essa região aqui. E assim, ó, nós vamos lavar quem? Os nossos dedos, as nossas unhas. E depois de fazer esse friccionamento aqui, nós vamos lavar o quê? O nosso polegar, o nosso dedão. O outro lado também. E depois o punho. Lavar bem o punho. E depois colocar a mão embaixo da água. Lava, tira bem o sabão. E depois nós vamos pegar um papel ou a toalha limpa, secar a mão e depois fechar a torneira com o papel ou essa toalha limpa. Então, esse é um meio muito simples que nós devemos fazer quando estivermos em casa ou em um local que tenha água e sabão. Mas, Julieta, eu estou no meio da rua, eu não tenho água e sabão disponível. Então, vamos fazer o mesmo processo com álcool gel. Isso é importante, ter o álcool gel dentro da bolsa. Uma coisa extremamente importante, o uso da máscara. Eu coloquei minha máscara, saí da minha residência, fui no supermercado, fui aqui, fui lá, fui vários locais. O que eu tenho que
fazer para não contaminar? É não tocar na minha máscara. Isso é uma atitude básica, simples e que evita que a gente leve o quê? A nossa mão suja na nossa máscara. E como eu retiro? Eu retiro pelas laterais. Boto dentro de um saco plástico quando chegar ou estiver na rua, se for fazer a troca. Coloco dentro de um saco plástico e levo para casa e lavo em casa. Eu posso tirar e colocar dentro do meu bolso? Não, porque eu vou estar me contaminando de alguma forma. Essas são algumas atitudes simples. Eu comprei um monte de frutas, verduras, leite, fui fazer as compras no supermercado. Cheguei na minha residência. Como que eu vou fazer? Tudo que der para lavar com água e sabão, nós vamos lavar com água e sabão. O que não der para lavar com água e sabão, nós vamos higienizar com álcool gel. Em tudo, né? Porque tem coisas que não dão para a gente botar embaixo da água, senão vão estragar. Então, não é isso. Nós temos que nos cuidar, mas também estar atento às nossas atitudes. Sinais básicos para a gente entender síndrome gripal, né? De uma síndrome gripal mais grave. Está espirrando, está com uma tosse, dor de cabeça, uma dor de garganta, mais leve, se manter isolado dentro do seu quarto por 14 dias. Piorou, procure um médico. E o que fazer? O mais importante é se manter com as mãos lavadas, higienizar tudo e saber que isso tudo vai passar. Mas o mais importante é se manter tranquilo. Procure coisas interessantes para realizar dentro da sua casa. Lembrando que a vida é uma luta, por isso devemos desenvolver uma fortaleza interior. Uma vida que é forjada e fortalecida, dessa forma desfruta de uma constante alegria. Então, procure coisas prazerosas para fazer dentro da sua residência. Um beijo e se cuidem. Olá, companheiros da Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado por essa grande oportunidade de poder contribuir de alguma forma na vida de cada um de vocês. Meu nome é José Carlos Júnior, tenho 41 anos de idade, sou praticante desse maravilhoso budismo de Nichiren Daishonin há 37 anos, sou responsável pelo grupo de enfermagem do Departamento de Saúde do Rio de Janeiro, que é o Grupo Florence, e vou compartilhar com todos vocês um pouco das experiências vividas profissionalmente nesse momento delicado da pandemia e também algumas experiências pessoais vividas nesse momento especial do dia a dia da pandemia. O objetivo, na verdade, é esclarecer de que forma a pandemia mudou toda a minha rotina, a minha confiança, as expectativas em relação ao próprio futuro e também a sabedoria para lidar não só como profissional de saúde, mas também lidar como companheiro dentro de casa, como cidadão, como amigo, como vizinho, enfim, como verdadeiro discípulo de Ikeda Sensei. Tudo bem? Então, primeiramente sou enfermeiro, trabalho em um grande hospital aqui do Rio de Janeiro, sou chefe de centro cirúrgico e lá atrás, quando tudo isso começou, quando a pandemia, na verdade, ganhou muita força aqui no Rio de Janeiro, eu, junto com outros profissionais, trabalhamos diretamente na linha de frente, ainda mais na linha de frente, que foi no setor de emergência adulta, e confesso que no início dessa pandemia tive muitas dificuldades
em lidar com toda essa situação, até por ser algo inesperado, algo nunca visto anteriormente, nem na história da própria medicina, onde nada estava muito claro para todos nós, de que forma o vírus agia no organismo, até porque era um vírus absolutamente desconhecido, né? Tudo era novo e ao mesmo tempo causava muito medo, muita insegurança para todos nós profissionais de saúde. Na verdade, muitos colegas ficaram doentes, principalmente abalados emocionalmente. E aí, como amenizar o sofrimento vivido por muitas pessoas, sobretudo pelos pacientes que eram atendidos diariamente por todos nós, se eles estavam fragilizados e algumas vezes nós também fragilizados emocionalmente. Então, assim, com a prática da fé, através da recitação diária, a firme prática da fé, a firme recitação de Daimoku e Gongyo, lendo as orientações de Kida Sensei através do BS, da terceira civilização, intensificando ainda mais os estudos dos escritos do Buda original Nichiren Daishonin, tudo isso fez com que eu não só amadurecesse a confiança, né, profissionalmente na minha atuação, mas também incentivar outros colegas que tinham seus próprios medos internos. E aí, assim, foram diversas estratégias que eu utilizei, dentro da própria organização vertical, conversando com outros líderes, participando de algumas palestras virtuais, enfim, tudo isso foi contribuindo para que eu ganhasse ainda mais essa confiança e também conseguisse transmitir para outras pessoas. Eu também procurei me entreter com outras leituras, assistindo filmes, ouvindo mais músicas, já que os dias em que eu não trabalhava, sobrava muito tempo em casa e até mesmo devido à própria quarentena. E aí uma outra coisa que eu pude assim contribuir, que me deixou assim mais animado, mais emocionado, foi participar de uma campanha de vacinação da gripe, né, para os idosos, próximo da minha residência. E uma outra oportunidade, eu mesmo criei dentro do meu condomínio uma campanha também de vacinação, não só para os idosos, mas também para pessoas que eram na verdade do grupo de risco. E eu consegui assim vacinar 40 pessoas. Então eu pude de alguma forma contribuir na vida dessas pessoas que não podiam sair de suas casas, ou para trabalhar, ou para ir ao mercado, enfim, ficaram realmente isoladas. Então, de alguma forma, eu pude contribuir na sociedade, mais especificamente dentro do meu condomínio. E hoje, qual é o meu compromisso enquanto profissional enfermeiro e também como ser humano? Na verdade, sem dúvida, é o comprometimento de tornar o cuidado de enfermagem muito mais humanizado todos os dias, e também o compromisso de levar felicidade para todas essas pessoas. Isso realmente é que é importante, a gente visualizar e a gente intensificar essa nossa decisão, esse nosso compromisso. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade também e dizer sobre assim, a importância de todos nós nos precavermos, tomando assim, todas as medidas de proteção, através da conscientização para uma correta higienização das mãos, dos alimentos que todos nós consumimos diariamente, a própria higienização da nossa residência, a higienização dos materiais que a gente acaba trazendo para dentro de casa. Eu mesmo, por exemplo, eu tive que mudar toda a minha rotina. Toda vez que eu venho do hospital,
É toda uma rotina criteriosa, então tem que ensacar tudo, tem que deixar tudo separado em um determinado local, ir direto tomar banho. Então, assim, toda a própria rotina acabou sendo modificada. E aí eu também queria deixar uma dica para que a gente tenha assim, uma alimentação da nossa mente, uma alimentação saudável. Por que alimentação saudável da mente? Porque a mente precisa estar absolutamente saudável. Uma mente saudável, ela consegue ter bastante sabedoria. Então, de que forma que eu faço isso? E aí eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Uma delas é o livro que eu estou lendo pela terceira vez, que é Vida, um Enigma, uma Joia Preciosa. É um livro maravilhoso do Ikeda Sensei. E é, na verdade, assim, a visão budista sobre as questões da vida. Eu estou lendo esse livro pela terceira vez. É uma grande dica para a gente fazer uma boa alimentação saudável da mente. Alimentação saudável, né? E uma outra dica também é o livro Sabedoria na Saúde, em que o presidente Ikeda, ele dialoga com profissionais médicos, profissionais enfermeiros e profissionais de outras especialidades, mas, sobretudo, sobre a importância de ter uma vida saudável. É um livro, assim, sensacional, que eu também estou botando em prática, né, me aperfeiçoando cada vez mais. E também não poderia faltar, para que o nosso coração esteja sempre ligado ao coração do Mestre e a gente tenha, assim, total confiança, total sabedoria, não só para trabalhar como profissional, mas como agir como ser humano, né? Porque trabalhar como profissional é uma coisa, mas agir também como verdadeiro ser humano é muito mais, muito maior que qualquer coisa. Então, assim, é a leitura da Nova Revolução Humana. Gente, é sensacional. A leitura da Revolução Humana faz com que você viaje como se você estivesse junto com o Ikeda Sensei. Né? Então, assim, é uma forma de você estar fazendo uma alimentação para a sua mente. Sem dúvida, é sensacional. E para aqueles também que gostam de outros tipos de leituras, né? Outros tipos de entretenimento, você assistir algumas séries que vocês gostam. Eu, particularmente, não sou muito fã de série, até porque eu não tenho paciência de ficar acompanhando todos aqueles episódios, então eu dou preferência a assistir alguns filmes, mas também é uma boa dica assistir algumas séries e criar hábitos saudáveis de vida, né? No dia a dia, criar assim a esperança, principalmente no coração, né? E que o mais breve possível estaremos assim nos reunindo, né, para contar nossas vitórias, nossos relatos, né, e podermos assim nos abraçar fisicamente, já que só podemos nos abraçar virtualmente. E aí, mais uma vez, eu quero reforçar o meu juramento enquanto enfermeiro, como profissional de saúde, o meu juramento como Bodhisattva da Terra e o meu juramento como discípulo de Ikeda Sensei, né? E o mais importante de tudo, a valorização da vida humana, a valorização de cada vida desse imenso universo. Então, muito obrigado por essa grande oportunidade. Eu espero, de alguma forma, ter podido contribuir na vida assim, de cada um de vocês. Um beijo no coração de todos. O avião levantou o voo com toda a potência e atravessou a espessa camada de nuvens em direção ao vasto céu azul. As asas prateadas refletiam a luz do sol e abaixo um mar de nuvens estendia-se por todas as direções. Essa imagem fazia lembrar as lutas travadas pelos membros da Soka Gakkai. Como destemidos campeões da justiça, eles venceram vários obstáculos para finalmente alçar um voo sereno, a grandes alturas.
como planar de uma nobre águia pelo céu do Conceirufo, repleto de alegrias e vitórias.